E o espírito de gratidão, ele vai gerar em nós a fidelidade. Não tem como uma pessoa ser fiel se ela não tiver gratidão. E ela não tem gratidão quando ela não lembra de onde Deus tirou ela. É por isso que Davi, ele nos ensina. Davi, ele diz assim, ó, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Davi está lembrando de onde Deus tirou ele. E porque ele lembrou de onde Deus tirou, ele não tem dificuldade de louvar o nome do Senhor por causa disso. Davi está dizendo assim, ó, eu estou no trono, eu estou reinando, mas eu lembro que quando eu estava atrás das malhadas, o olho dele me viu. Sabe quando Deus olha para nós, independente do lugar em que nós estamos? Porque eu não tenho dificuldade de entender isso, irmãos. Deus, ele está olhando para a pessoa que está dentro de um prostíbulo nesse momento. Deus está olhando para uma pessoa que está numa biqueira nesse momento. Deus está olhando para uma pessoa que é sanguinária nesse momento. Alguém está olhando e está falando assim, não, tomara que fulano morra, mas quando o meu fruto é morte, então a minha árvore não é diferente daquela outra árvore, porque o fruto é o mesmo. Então, independente da situação, eu tenho que olhar e falar assim, Senhor, tenha misericórdia e traga para a tua presença. O problema é que muitas das vezes nós somos egoístas demais. O problema é que muitas das vezes nós estamos fechados num casulo e nós falamos assim, só importa o que está acontecendo aqui dentro. Engana-se você. Porque o próprio Deus que trouxe você aqui é o próprio Deus que pode criar situação para desmascarar alguém nesse lugar. Pastor, mas Deus não envergonha ninguém. Você que pensa. Vai brincando com Deus para você ver só. Você sabe que ninguém consegue mentir por muito tempo. Toda mentira, irmãos, vai ter um momento que ela vai ter que ser revelada. Pastor, mas como que vai ser revelada? De alguma forma Deus revela. A Bíblia não diz que Deus não deixa nada em oculto? É o Deus que nós servimos. Então veja só. Nós temos 3 governos, nós temos 3 mulheres. As 3 mulheres, a primeira mulher do capítulo 12 é Israel, do capítulo 17 é uma igreja, irmãos, adúltera, é a igreja que vai passar a grande tribulação. Mas a igreja do capítulo 19 é a igreja que se encontra aqui hoje. É aqueles que serão salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então tem 3 mulheres no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala de 3 juízos: taça, trombeta e selo. É os 3 juízos que a Bíblia nos traz no livro de Apocalipse. Capítulo de número 6 vai começar a falar. E o capítulo número 6 vai começar a falar também dos 4 cavalos. Esses 4 cavalos que tem seus 4 cavaleiros, que vai representar um período que vai acontecer durante os 7 anos. Então durante os 7 anos vai aparecer o cavalo branco, o anticristo, o falso, aquele que saiu para guerrear, mas ele está com arco, mas não tem flecha. Ele saiu para guerrear, mas ele não tem ferramenta para guerrear. O diferente do nosso Jesus, porque o nosso Jesus no capítulo de número 19, ele aparece montado no cavalo branco, mas da sua boca sai uma espada. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que tem arco é covarde, porque arco fala de pessoas covardes, que ataca de longe. Mas o nosso Deus não, ele não é covarde. Ele tem uma espada, porque ele chama para peleja no tete a tete. Ele não quer pelejar por de longe. Ele peleja olhando nos olhos. Só que olhar nos olhos dele é complicado, porque os olhos dele são como chamas de fogo. É você olhar para os olhos dele, ele revela quem você é. E você já percebeu que toda cobra ela é revelada no meio do fogo? É por isso que os olhos dele são como chamas de fogo, porque se for cobra vai ser revelado. Irmãos, imagina uma espada saindo da boca de Jesus. Pastor, mas que espada é essa? Essa espada está na Bíblia desde o princípio. Desde o livro do Gênesis. A espada que Deus colocou no jardim do Éden para que o homem não pudesse voltar. Aquela espada impedia alguém de voltar para o jardim do Éden, a não ser que essa pessoa fosse justa, a não ser que essa pessoa não tivesse pecado. Mas todos pecaram, e a Bíblia vai dizer que destituídos estávamos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus ele veio e não pecou. E porque ele não pegou, ele foi até lá no jardim, irmão. Ele pegou aquela espada para ele. E aquela espada é que aparece no Apocalipse capítulo 19, saindo da boca do Senhor. Ele teve poder de pegar aquela espada para ele. Então quando nós olhamos para essa situação, nós vamos entendendo como que o livro de Apocalipse ele vai desenrolando.
Então nós vamos ver agora, aproveitando aqui, irmãos, quando nós pegamos aí de apoio a tradição da época, a tradição vai dizer que o imperador da época começou a ver esse negócio acontecendo, o cristianismo crescendo, e ele falou: isso daí não vai dar certo. Isso daí vai derrubar o poder que está aqui, que é Roma. Então o imperador, o que ele vai fazer? Eu vou atacar direto na cabeça. Eu vou pegar logo um líder. Porque se eu derrubar o líder, todo o rebanho vai se dispersar. E ele vai atrás de João, irmãos, a última lâmpada da escola apostólica. Só que João era o pastor da igreja de Éfeso. Isso aqui é tremendo. Porque a igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que era nutrida na palavra. A igreja de Éfeso teve como pastores primeiro Apolo, depois Timóteo e por fim teve João. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha um convívio com Deus tremendo. Então quando agora esse imperador pega João, a história vai dizer que ele vai pegar João, vai colocar dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Aí de forma miraculosa, não sei te explicar como, temos a nossa teoria que João já tinha um óleo muito quente por dentro dele, o óleo do Espírito Santo. Esse candelabro aqui, ó, que está falando no capítulo, no verso 20, é uma tipologia do próprio João. Dentro dele tinha um óleo que acendia o fogo. Então quando joga João dentro daquele caldeirão, nada acontece com João. O imperador está olhando. O imperador está olhando e está dizendo assim: não, isso daí não pode continuar desse jeito. Eu vou lançar João dentro da prisão. Porque qual era a intenção do imperador? Eu vou tirar ele da comunhão com a igreja. Porque o inimigo da nossa alma, ele pensa que nós só somos fortes porque nós estamos dentro da igreja. Só que a pandemia veio aí para envergonhar o diabo, para dizer que se a igreja fechar, nós continuamos orando na nossa casa. Porque nós não somos fortes só dentro da igreja. Nós somos fortes na igreja, em casa, no trabalho, por onde nós passamos. O problema é que o diabo olhou e falou assim: não, se eu fechar a igreja, ele vai parar. Aí, para vergonha dele, a igreja fechou, mas abriu. Porque tinha uma promessa sobre a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então agora esse imperador, o imperador Domiciano, ele vai pegar e vai falar assim: não, eu vou tirar João do meio da igreja. Só que ele tira João da igreja, mas não consegue impedir a comunhão do Senhor da igreja com João. É por isso que a igreja permaneceu, irmão. Porque a igreja fechou no período da pandemia, mas nós continuamos com a nossa intimidade com o Senhor da igreja. Esse imperador falou assim: não, eu vou tirar ele do meio dos santos. E conseguiu tirar do meio dos santos e joga na prisão. Só que João foi tirado do meio dos santos. Mal sabia o imperador que João estava subindo o degrau. Ele já tinha passado pelo átrio, estava no meio dos santos, foi tirado do meio dos santos e agora ele está no lugar santíssimo. Porque é no lugar santíssimo que Deus se revela. E lá na ilha de Patmos, Deus se revelou para João, para mostrar para João que João não estava sozinho. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida aqui nesta noite. Eu não sei o processo que você está passando, mas Deus está falando através do Espírito Santo. Você não está sozinho. Deus vai se revelar no meio desse processo para mostrar que Ele é contigo. Irmãos, o evangelista veio aqui antes de mim e ele falou assim que não é o ambiente que faz o adorador. Tem muita gente que pensa que só pode fazer alguma coisa dentro da igreja quando alguém está olhando. Precisa aprender com o nosso irmão Paulo e com o nosso irmão Silas, porque eles estavam dentro da prisão. Não está entendendo nada. Estou fazendo a obra de Deus, fui lançado na prisão. Tinha todos os motivos para retroceder, mas eles falaram: não, se estamos aqui é porque Deus tem propósito. E dentro da prisão, um orava, o outro cantava. Um cantava e o outro orava. As portas da prisão se abriram. Sabe o que Deus está nos ensinando? Tem prisões na nossa vida que não é o diabo que põe, é o próprio Deus que permite. Porque Deus não quer usar você só dentro da igreja, Ele quer usar você também nos valados, nas esquinas, nos lugares aonde as pessoas não vão. Porque tem pessoas que acham que o bom é pregar só dentro da igreja. Irmãos, o difícil é pregar dentro da igreja, porque todo mundo conhece a palavra.
você pregar para quem não conhece. Pessoas sedentas, pessoas que querem desse rio, esse rio que sai de dentro de nós. Ontem nós tivemos culto, saímos do culto. Eu fui até o meu carro. Quando eu cheguei no meu carro, o rapaz estava vindo no bar, com o violão na mão. Ele olhou para mim e falou assim: você é dessa igreja? Eu falei: sou. Ele falou: o que você é lá? Eu falei: sou pastor daquela igreja. Ele falou assim: então posso conversar com você um pouquinho? Eu falei: com certeza, não só pode como deve. Irmãos, melhor coisa é ter testemunho dos vizinhos. Aí ele chegou e falou assim: essa igreja aí tem um negócio nela, que a gente aqui de casa, a gente sente a presença de Deus, a gente arrepia, a gente tem desejo de ir lá. A gente não vai porque eu uso droga, eu bebo. Ele falando, irmãos, mas ele falou assim: eu amo ouvir os cultos dessa igreja. Aí eu pensei comigo e falei assim: Jesus, estou entendendo tudo, Pai. Comecei a conversar com ele, fiz o convite para ele. Ele começou a lançar as dúvidas deles, porque ímpio é assim, irmãos. Ele quer saber o porquê de tudo, ele tem dúvidas de tudo. E é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos manejar bem essa espada. O Pedro, ele vai ensinar nós dizendo assim, ó: o obreiro aprovado, ele maneja bem a espada. Ele tem que estar apto para que, se alguém perguntar acerca da sua fé, você saiba responder. E nós começamos a conversar ali, irmãos. Para a glória de Deus, ele e a esposa já fechou o compromisso. Domingo vai estar lá na igreja. Aleluia. E isso, irmãos, alegra o meu coração. Porque essa é aquela ovelha das 100 a que se perdeu. Enquanto as 99 estão no grupinho, ninguém se preocupa com a que se perdeu. Deus começa a criar algumas situações, mas a que saiu, ela não se perde. Para ela está perdida, mas para Deus ela está no propósito. Você já percebeu que Deus tem um negócio de esconder pessoas? Deus tem esse negócio, irmãos, ele esconde pessoas. Sabe por quê? A revelação está na palavra. Porque nós somos árvore. Pastor, como assim nós somos árvore? É simples. Quando nós vemos Jesus curando a vista daquele cego, manda ele até o tanque de Siloé, ele vai lavar os olhos no tanque de Siloé, e quando ele olhar, ele vai ver as pessoas como árvore. Aí Jesus vai falar: opa, o milagre foi forte demais. Jesus vai colocar a mão no olho dele e vai começar a ver as pessoas. Aí vem João Batista. João Batista também está confirmando essa tese. João Batista vai falar assim: ó, cuidado, hein? A árvore que não produzir bom fruto, o machado já está posto na raiz. Deus vai cortar e vai lançar fora. E nós sabemos que não é de árvore que ele está falando, é de pessoas. Então nós somos árvores. Só que toda árvore não nasce árvore. Antes de ser árvore é semente. O problema é que tem muita semente querendo ser árvore. E Deus está falando assim: calma, você é semente. E a semente tem um período que ela tem que ser lançada na terra. E quando a semente é lançada na terra, presta atenção nisso aqui. As pessoas passam e não estão vendo nada. Tem gente que está até pisando em cima da semente. Para ela, daquele lugar não sai nada. Só que Deus tem uma semente escondida lá embaixo. Irmãos, eu vivi muito tempo em sítio. E o meu pai, uma vez, ele falou algo para mim, isso eu trago no meu coração. A gente tinha vários pés de fruta perto de casa. Tinha pitanga, pé de manga, pé de mamão. E meu pai falou assim: ó, vai lá no pé de mamão e tira um mamão para mim. Eu falei: tá bom. Fui até lá, olhei no pé de mamão. Só que todos os mamões estavam verdes. Olhei e falei pro meu pai: pai, os mamão tá verde. Ele falou: não interessa, tira o mamão para mim. Eu fui, tirei uma mão, trouxe para casa, a gente enrolou no jornal, colocou no forno do fogão. E eu falei: pai, por que o senhor falou para tirar o mamão ainda verde? Ele falou: é simples, porque o mamão pode amadurecer e eu posso não ver. E pode vir os passarinhos e comer do mamão. Aí eu aprendi algo espiritual depois da presença de Deus. O Espírito Santo me fez lembrar. Há momento que Deus ele vai nos tirar ainda verde, porque senão alguma coisa pode nos estragar. E Deus está dizendo assim: ó, eu não vou permitir que você se estrague, que você se perca. É por isso, irmãos, que tem pessoas que muitas das vezes Deus esconde. É Deus escondendo para usar lá na frente. Nós precisamos entender o momento que Deus está querendo nos esconder. A semente ela fica debaixo da terra, mas com o tempo ela vai brotar. Antes dela brotar, ela precisa que as raízes nasçam
pega vitamina na terra para que ela tenha força para romper. É por isso que João estava escondido, irmãos. Se João estivesse lá na igreja de Éfeso, talvez João morreria e não teria as revelações que ele teve em Patmos. Você percebeu que vai ter revelação que Deus não vai te dar dentro da igreja? Vai ter revelação que Deus vai te dar na madrugada. É por isso que Jesus falou assim, ó, quando você quiser falar com o seu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele no secreto. Sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração? Deus está sentindo saudade de pessoas no lugar secreto. Deus está dizendo assim, ó, eu ainda estou te esperando naquele lugar. Lembra quando você não era missionário, quando você não era pastor, quando você não era presbítero, que você ia, dobrava o seu joelho e falava comigo e eu te respondia? Eu estou sentindo saudade daquele tempo. Tem revelação que é no quarto, tem revelação que é no monte. Tem revelação que é na madrugada, você sozinho, você e Deus. É o período da semente. Aí depois a semente cresce. Só que o interessante é que a semente ela cresce e vira árvore. Só que ela não vira árvore para benefício próprio. A árvore não produz sombra para ela. O fruto que a árvore produz não é ela que come. A água que corre para o rio não é o rio que se alimenta dele, mas é outra pessoa. Aqui eu começo a entender algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. O que é, pastor, que está acontecendo nos dias de hoje? É simples. Tem muitas pessoas que até produzem fruto. Tem muitas pessoas que até têm dom, só que usa para benefício próprio. Irmãos, eu aprendi que o dom ele tem no mínimo duas importâncias. A primeira importância é edificar a igreja. Se o dom não for para edificar a igreja, irmãos, para nada serve. É verdade. Tem muita gente que flui em todos os dons, mas não edifica a igreja, não é obediente a líder, não está nos cultos, não vem para o culto de ceia, não vem para o culto de ensinamento. Os dons para ela é maior do que tudo. A segunda coisa, o dom que você não usa para a edificação da igreja, ele vai servir para a sua própria condenação. Pastor, como assim? Jesus falou, não é eu. Jesus falou assim que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, falamos em outra língua, curamos enfermo. Jesus fala assim, ó, aparta de mim porque eu não te conheço. Até tinha dom, mas o dom não era para a edificação da igreja, o dom era para si próprio. Tem muita gente produzindo fruto, mas é ela que quer se alimentar do fruto. O fruto não é para ela, o fruto é para outro. Irmão, João está na ilha de Patmos. João vai ouvir uma voz, e a voz que João ele ouve, ele reconhece. Tem muitas pessoas que valorizam mais o que vê e menos o que ouve. Eu aprendo com a Bíblia. Melhor coisa é ouvir do que ver. Você lembra de quando Moisés ele vê a sarça pegando fogo? Irmão, sarça pegando fogo é lindo, todo mundo quer ver. O problema é quando Deus falou assim, viu a sarça? Vi. Então você está preparado. Agora vai para o Egito pregar minha palavra. O problema é que ver sarça é bom. Experimentar o mover do Espírito Santo é bom. Mas já parou para se perguntar o porquê que Deus faz tudo isso com nós? Já parou para se perguntar o porquê que Deus te deu tanto dom, tanta sabedoria? Porque todos nós temos um talento. O problema é que tem pessoas enterrando talento. E Deus vai dar conta, irmão. Porque o talento não é meu, o talento não é seu. O dom não é meu, o dom não é seu. O dom é fruto do Espírito Santo. Se é fruto do Espírito Santo, vai ter que dar conta do Espírito Santo. João, irmãos, ele ouviu, ele falou, opa, eu conheço essa voz. E ele vai se virar para ver quem é que falava com ele. Quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele vai ver o próprio Senhor com o corpo glorificado. Deus, o próprio Senhor Jesus vai falar com João. Vai entregar tanta revelação para João, irmãos, eu nem vou entrar aqui nas coisas que ele fala para a igreja. Mas eu quero falar algumas coisas do que acontece no capítulo 4. João, no capítulo 4, ele olha, Deus leva ele na sala do trono. Você percebe que tem coisas que você vai ver, mas você não vai poder falar? Porque o que você vê é limitado, mas o que você ouve, Deus dá permissão para você falar. Olha isso. O problema é que tem muita gente falando, eu falo tudo que Deus manda. E falar o que Deus manda não é o problema é se você está falando no lugar certo. Tem muita gente que
Deus quer que fala, mas Deus quer te mostrar um lugar que é para você falar. Não é em qualquer lugar que você vai falar. João está na sala do trono. Na sala do trono, olha só, sabe o que João vai ver? João vai ver 24 anciãos. Esses 24 anciões, irmãos, ele representa os que foram salvos no Antigo Testamento e os 12 apóstolos. É simples, porque os 12 apóstolos também fazem uma representação das 12 tribos. Então agora nós temos os 24 anciões. E o que me chama a atenção é o que os 24 anciões estão fazendo. Porque eles estão assentados em trono. Eles têm coroa na sua cabeça. E coroa na Bíblia tem 3 significados básicos. Quais são os 3 significados? Primeiro, poder. Segundo, autoridade. E terceiro, evidência. Os anciões estão sentados no trono. Daqui a pouco eles olham para aquele que está no centro da sala. E eles sabem que o que está no centro da sala é maior do que eles. Eles vão pegar a coroa. Eles vão colocar a coroa no chão. E eles vão começar a glorificar aquele que está sentado no centro. Aqui eu entendo uma coisa. Primeiro, o que Davi fez quando ele trouxe a arca da aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Davi está andando com a arca da aliança. E quando ele está vindo com a arca da aliança, presta atenção nisso aqui. Ele vai tirar as vestes de rei. Ele vai tirar a coroa. Mical vai estar na janela, vai começar a olhar aquela situação. Mical vai começar a questionar. Porque tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas não são espiritual. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, nem todos que se diz israelitas são israelitas de fato e de verdade. Você lembra que no meio do trigo também tem o joio? Tem muita gente que é espião, irmãos. Tem muita gente que não fala com você, não participa da sua vida, mas sabe de tudo que acontece com você. É